Estamos informando seus seguidores que você iniciou um vídeo. Ok. Vamos lá, de novo. Vamos entrar todo mundo de novo, gente. Que eu vou colocar aqui no suporte. Eu peguei o outro celular para ver se fica melhor, tá bom? Vou colocar trocando aqui para ver se é esse o problema. Não sei o que está acontecendo. Vão entrando de novo, por favor. Entra aí, Greta, que eu vou te chamar. Vamos lá. Vamos lá, gente. Entrem, por favor. Aí, vamos lá. Novos. Agora ela aparece. Tchau! Vamos torcer, né? Para dar certo. Recebeu o convite? Recebeu? Vão entrando, gente. Eu tive que tirar para voltar para ver o que estava acontecendo. Eu não sei por que ele deu esse problema. Mas vamos confiar. Recebeu, Greta? Eu já enviei um convite de novo. Gente, o que foi isso, hein? Eu mudei o celular, hein, gente? Ainda não? Vou enviar de novo. Vamos lá. E eu mudei o celular para ver, né? Vamos lá, Greta. Ó, mais uma vez, tá? Vai lá. Enviei, Greta. Aí, conseguimos. Só vira aí. Ó, meus bonequinhos aqui. Ai, que lindo. Conseguimos. Não sei o que foi, né? Mas tudo bem. O importante é que a gente chegou aqui e a gente vai fazer a nossa live muito esperada, com muita alegria, né? E Aí, agora eu que não vejo você. que isso? Eu que não tô vendo Tem você. algum problema nesse Instagram hoje, gente? Não é possível uma coisa dessa. Porque olha só, tem algum problema no Instagram. Estranho, né? Que Tem estranho. alguma coisa acontecendo Gente, mesmo. vocês estão vendo eu e a Greta? Escreve aí, por favor. Vamos ver. Vamos ver se eles estão É, vendo. vocês têm que ver pelo menos. O pessoal tem que ver nós duas, né? É, Pelo vamos menos ver. pra ele. Dá um sinal aí, gente. Vê se vocês estão vendo eu e a Greta juntas no vídeo, na Ah, telinha. Ai, ó, a Lia falou que sim, a Sônia também. Tá todo mundo falando que tá vendo as duas. então vamos fazer. Vamos lá. Você não vai ter a Vai, honra vamos de. tocar. Eu não vou poder te ver só. A gente tá aparecendo para elas duas, já tá bom, né? Então, eu não sei, olha, naquele lá tava daquele jeito. Então, não é o celular. Eu acho que é alguma coisa no programa Deve do ser o Instagram. Instagram. Não Deve é, ser no né? Instagram. Porque eu mudei de É. celular, né? Então, olha só, gente, essa é a Greta, uma querida, né? Que tá fazendo a formação pedagógica sistêmica comigo na turma 6, né? Nós estamos indo para a turma 7, como eu falei no início, que as pessoas que tiverem interesse é só entrar no link da bio. E a Greta, ela já veio, né, para essa formação e ela falou assim para mim, eu vim, meu desejo é revisar muita coisa, porque lá atrás eu fiz um curso de pedagogia sistêmica. E aí eu achei ótimo, né? Porque eu falei assim, então ela já deve ter experimentado algumas coisas e vai somar com tudo que a gente vai entregar aqui. Porque, gente, nenhuma formação nunca é igual, né? Cada professor tem o seu jeito de entregar, tem o seu movimento próprio, e ela já percebeu que a minha é um movimento muito forte do coração, né? Então a gente expande muito esse movimento de amor. Então eu fiquei muito feliz, né? Porque ela já traz aí uma experiência. E hoje nós vamos compartilhar muito dessa experiência, principalmente esse momento que ela está vivendo
dentro de uma escola onde ela desenvolve um projeto. E eu achei tão inspirador. Eu disse, gente, isso é muito inspirador, porque muitos profissionais que estão aí, né, têm um desejo de desenvolver algo. Às vezes eles ficam na pergunta, mas como que eu vou fazer? Como que eu vou desenvolver? E não imaginam as possibilidades que tem. E nós estamos aí com um leque de possibilidades, e hoje ela vai mostrar uma que está trazendo aí tanto retorno bonito, tanto para os alunos, como para a escola, como para a família, né? Agora, é bom colocar também que ela não é apenas professora, ela é também psicóloga, ela é terapeuta sistêmica, né, Greta? Ela vai falar um pouco disso. E nesse projeto, eu digo que esse projeto dela foi um presente, né? É assim, é um presente, porque o que ela me passa assim, de experiências que ela está vivendo, então olha que maravilha quando a escola tem um olhar, né, um foco para esse movimento socioemocional, que hoje está aí na LDB, está, né, tudo quanto é lugar dentro da Secretaria de Educação, pelo menos aqui no DF, fala-se muito dessa questão socioemocional, e ela podendo, né, experimentar isso com os alunos. Que coisa maravilhosa. Então, Greta, seja muito bem-vinda, minha querida. Você sabe que você já está no meu coração e que a gente vai ter aí um bate-papo maravilhoso. Eu gostaria que você melhorasse aí a sua apresentação, falasse um pouco mais de você e a gente vai fazer umas perguntas aqui, porque eu já tenho umas perguntinhas Claro, ótimas e vai expandir tudo isso que você já faz. claro, claro. É um prazer, que honra minha ter recebido esse convite, porque eu acho que eu não te falei isso, mas eu conheci o seu trabalho através do Senado, o ano passado, naquele evento de homenagem à constelação sistêmica. Foi. Eu fiquei vidrada naquele dia, que foi um dia histórico para a constelação, e quando eu senti a sua fala, né? A sua postura ali para mim foi encantadora. Assim, eu falei, uau, é isso, né? Porque Foi vamos muito lá, quem bonito. sou eu? Eu sou a Greta Rodrigues de Souza Godoy, filha do Norte da Marta, olha aqui, Olha os ó. bonecos de força, gente. Eu livro aí, eu fico Aqui, encantada ó, quando eu o vejo. Norton, a Marta, euzinha aqui, né? Esposa do Alexandre, mãe da Yara e do Arthur, tenho filhos adolescentes, né? A minha primeira formação foi magistério, antes não tinha nem pedagogia. E eu fui para o magistério porque na minha cabeça já tinha algo da psicologia, que era uma coisa que eu queria muito, né? Minha mãe dizia que, como eu gostava muito de ouvir, eu era muito de uma escuta muito bonita desde criança, assim, uma empatia que minha mãe dizia que já era minha, né? A psicologia seria uma profissão interessante. E aí eu fui fazer o magistério porque tinha psicologia de desenvolvimento. E aí do magistério eu realmente fui para psicologia. Aí da psicologia, quando eu me formei, eu já fui com olhar sistêmico, mas eu não sabia que era olhar sistêmico, né? Eu fui para terapia familiar, Verdade. né? Com a doutora Marilene Kron, que é uma queridíssima, Ah, assim, até hoje. Ela é uma especialista na área de mitos e crenças e padrões familiares, né? Livros e tudo. Ela foi minha professora na faculdade. E quando eu terminei a faculdade, ela já me chamou para trabalhar com ela, que que ela lindo. sentia que era uma coisa que eu queria muito. Então, eu trabalhava genograma familiar, com casais, com família. Olha, isso ó, há 20 e poucos anos já, Mas né? E aí estando na psicologia, você já entra nesse campo, né? eu já estava envolvida, Ellen, assim, né? Muito encantadora, assim, essa leitura. E aí fiz então, assim, essa linha da psicologia sistêmica é uma coisa que já caminha comigo há muito tempo. E aí depois eu fui fazer o aprendizado sistêmico do Instituto Imensa Vida. E eu vou validar todos aqui mesmo, porque eu sou muito grata a cada um Eu desses conheço, profissionais, escolas e eu institutos. conheço Oi? como é que é o nome O dele? O Tarso, Tarso? Sim, eu conheço o Tarso. o Tarso Mo, o Regis, que também estava junto ali, né? E aí, assim, eu fiz o aprendizado sistêmico em 2015, 2016, que foi maravilhoso, foi lindo. E depois eu
entrei para a constelação sistêmica e a coisa só foi crescendo, né? Assim, eu falo que dali a gente não para mais, né? É verdade. Porque olhar sistêmico é uma coisa que transforma Não, muito. não Então, consegue. tanto como psicóloga no consultório, quanto na escola ou nos projetos onde eu dou, ou palestras que eu dou, esse olhar, essa postura, né, ela é incrível, porque eu falo que a partir do momento que você tem uma postura dessa, as coisas simplesmente se assentam dentro de nós e dentro do nosso cliente, dentro do nosso aluno, aquela história de realmente ficar no lugar, né? É. Assim. E aí, quando eu conheci o seu trabalho através do Senado, foi uma coisa assim que para mim falei, nossa, tem tudo a ver com aquilo que eu acredito, né? E aí eu falei, vou fazer tipo uma reciclagem, né? De tudo que eu vi lá em 2015, 2016, que vem essa vida, que eu tenho imenso carinho por todos ali também. E o seu curso, Ellen, agora, né, que eu estou no projeto de vida e educação socioemocional, que eu tenho uma história também com a escola, que é o Educare aqui de Piratininga. Sou muito grata pela confiança que eles têm no meu trabalho. Nossa, assim, que lindo, sabe? Assim, porque eles confiam mesmo em mim, sabe? Assim, de falar, não, vai, faz, a gente quer que você faça, pode fazer. Então, sou muito grata a todos eles nesse sentido. E aí eu tenho várias turmas, né? Eu tenho a turminha, assim, do sexto ano até o terceiro colegial. E é E muito... Greta, só coloca assim, antes de você entrar nessa parte, esse projeto é um projeto que a escola já tinha e você foi convidada para fazer ou tinha uma pessoa e saiu? Como foi isso? Então, vamos lá. Muito importante isso. Em 2019, eles tinham a Escola da Inteligência, que é a Escola Socioemocional do Augusto Cury, e tiveram duas professoras antes que eu entrasse, né? Então, tivemos duas professoras, e quando eu entrei, que foi a saída da segunda professora, foi um marco muito interessante, Hélio. Que legal que você perguntou isso, porque essa questão que a gente aprende quando a gente começa a trabalhar com essa postura sistêmica é realmente de validar e de honrar os que vieram antes, né? Sim. Então, assim, quando eu entrei no lugar da segunda professora que foi embora, eu peguei várias turmas que estavam com muita raiva, assim, sabe? Porque não queriam que a professora tivesse ido embora, estavam numa postura bem de defensiva, né? E quando eu entrei, eu já tive uma postura assim, olha, eu vou dar voz para vocês, porque vocês estão, né, sentindo, e a gente precisa validar todo o sentimento de vocês, Eu né? lembro, Porque ô, chegaram... Greta, eu vou ter que compartilhar esse pedacinho para você completar, que é muito importante mesmo. Eu lembro que você me falou em um momento na aula assim, né, que você disse para a gestão, eu vou dar voz para os alunos. Então, Sim, se eu puder dar voz para os alunos, eu consigo ficar nesse projeto. Eu achei isso foi muito bonito. Por quê? exatamente Porque isso. você olhou É, para os alunos. E isso é a base, né, de tudo isso. foi. E foi mesmo, porque eu penso assim, né? E é bem isso, né? Teve uma história antes. Fazer de conta que essa história não existe é você atropelar, né, as emoções envolvidas nessa história. E Isso. os alunos têm um vínculo, né? Os alunos, a gente sabe que ser professor e a relação de professor e aluno é uma relação de vínculo muito afetuosa e é muito importante. Se a gente não valida isso, a gente acaba atropelando as coisas de uma maneira que não é saudável para a relação, que vem depois, né? Então, quando eu entrei, foi o que eu fiz mesmo, foi exatamente isso que eu falei, "Ó, vocês estão me convidando para vir, para ficar no lugar, mas eu vou dar voz para eles, eles precisam falar o que eles estão sentindo, né? E desde então eu continuo dando a voz para eles também, né? Muito bom. Continuo assim, até esse trabalho, até assim, foi muito interessante todo esse processo de 2019 para cá. Por quê? Eu entrei lá em 2019, não tinha pandemia ainda, né? Então eu entrei, na época que eu entrei para ficar ali 2 meses, que era o final do ano, até eles encontrarem uma outra pessoa, porque eu tenho um consultório também, né? Então, assim, Uhum. estava numa situação assim bem delicada de pegar várias turmas naquele momento, então não poderia. Só que aí virou o ano e entrou pandemia.
eu não tive coragem de abandonar. Eu falei, não, né? Mediante toda a pandemia, em 2020, tudo acontecendo ali, tão latente emocionalmente e tal, e as famílias, né, assim, muito frágeis diante Sim. das coisas novas acontecendo, aulas online, totalmente online, né? Tudo novo. Foi onde eu falei, não, não vou abandonar, vou continuar, né? E aí continuei o ano de 2020, pandemia, e também dando voz. E sabe uma coisa muito interessante, lembrando aqui do ano de 2020, que foi muito interessante? Foram aulas 100% online, né? Sim, E essa história de dar a voz para os alunos no online foi muito é interessante. muito Por quê? importante. Porque às vezes não abriam nem a câmera, né? Sabe aquela coisa de nem abrir a Sim, câmera? eu E atendi às muitos vezes casos. pouco se falava, Sim. né? E pouco se colocavam. E aí eu tive um start, assim, caramba, como eles podem estar, como eu posso ser contribuição e como eles podem estar se sentindo à vontade, mesmo no online. E aí a gente fez um acordo de que eles podiam escrever no chat, que você tem a opção de colocar no chat para quem você quer escrever, né? Então, olha, aí eu fiz um acordo com eles. Se vocês quiserem escrever sem identificar quem é para a turma inteira, de como vocês estão, vocês me escrevem só para mim. Eu vou filtrando o que vocês estão me escrevendo e vou falar no geral, porque às vezes aquilo que um sente, o outro também está sentindo, mas não tem coragem de dizer, né? E foi maravilhoso isso, assim, Uau! porque, nossa, eu até arrepia de lembrar, porque aí foi, Sim, aí sabe? começa, né? Porque o que os alunos mais desejam é que a gente dê a oportunidade deles colocarem o que estão sentindo para fora. Por que que a É, maioria de nós, professores, não faz isso? Porque tem um certo medo, um certo receio de que o que vier, ele não vai conseguir compreender e não vai conseguir ajudar. Então, eu prefiro não dar essa voz. Né? Então, isso é muito forte. E aí, muitas pessoas também entram naquele conflito de que, mas se eu for falar sobre isso, eu não dou minha aula e tal. Mas a gente precisa estar uhum, muito atento que, às vezes, só de você falar e dar a chance dos alunos virem, se sentirem vistos, eles já estão mais calmos, eles já estão mais tranquilos para poder participar da aula, porque você olhou. Né? E isso faz é, parte do educar e da relação. A gente não tem como fugir das relações. Né? É muito exatamente. importante. É muito, e é muito interessante, por quê? Porque quando você dá a voz, eles se sentem visto, né? Se sentem sentido. E uma das coisas que eu faço também, que eu acho que vem de encontro com o nosso trabalho, com as aulas, né? É o eu vejo você, né? Eu vejo você, você faz parte. Trabalhei bullying com eles desse jeito também, de olhar cada um nos olhos de cada um e falando, eu vejo você, você faz parte, eu vejo você. E aí a transformação da sala é incrível. Os É, próprios colegas começam a falar, os amigos falam, nossa, a professora mudou, né? A sala agora está se olhando, eles estão se interagindo mais, é não está incrível. brigando tanto. Então, assim, e isso também é algo que vem sendo muito vivido por mim ali na sala de aula, E né? Greta, esse projeto, você atende os alunos. Por exemplo, esse ano você está desde o início do ano, não é? Sim, E sim. você atende alunos Aí, de qual faixa etária, de qual ano, assim, desde o sexto ano até o ensino médio? São isso. algumas turmas, são Na todas as escola eu turmas. sou professora mesmo, né? Ah, Na escola eu sou a professora de socioemocional e de projeto de vida, ah, do legal. sexto ano ao terceiro colegial. Muito bom. Até o Eu pego tema, né, tem ali. tudo a ver, porque tem toda a sintonia com o trabalho da pedagogia sistêmica, Sim. né? Tem tudo a ver. Então a gente trabalha várias coisas interessantes ali, né? Falando um pouco do que eu aprendi com você na formação. Os bonecos de força, por exemplo, né? Que são os bonequinhos que eu mostrei aqui. Quando eu trabalhei com o pessoal do sexto ano, com o sétimo ano, teve umas falas muito interessantes, né? Que dá para a gente abordar ali na hora, de fazer parte, de como olhar para tudo isso, de vir no sentir mesmo deles, dentro do coraçãozinho deles. Alguns falando, eu posso
mostrar, quero que você tire uma foto, manda para minha mãe e para meu pai. Ai, eles estão aqui dentro de mim, professora, sabe? Assim, é muito É lindo, lindo, né? né? Verdade. É muito lindo. É muito lindo, né? E eu coloquei na parede de trás, assim, da sala, e aí eles mesmos começam a falar: Nossa, a força dos pais da sala inteira tá aqui com a gente. Olha, que lindo! E são alunos dessa faixa etária, né? Sexto, sétimo Sim. ano, É. oitavo ano. Olha bem, são adolescentes, né? Não São são criancinhas lá do adolescentes, são infantil. adolescentes. Muito É, bom. são adolescentes. É é interessante tudo isso, né? Porque eu estou trabalhando com eles os bonecos de força. Outra coisa que a gente vem falando sobre o genograma familiar, a árvore Ótimo. genealógica. E Excelente. aí eu peguei um texto da Clarice Lispector que chama Pertencer. E aí eu consegui trabalhar o genograma, a árvore, Ah, dentro que do lindo. texto, com a leitura do texto, que é muito forte e é muito legal de ser trabalhado com É um médium. lindo. Porque foi assim, e realmente muito interessante. E E até aí as você falas entrou deles no também, tema, né, do pertencimento. do É a pertencimento. lei do Entrei no pertencimento. tema do pertencimento, Excelente. a lei do pertencimento, Excelente. né? E aí vem as falas, né? Muitos assim, nossa, eu não me sentia pertencente. Agora que eu entendi que eu não estava me sentindo pertencente, não era só aqui na sala, é na vida, né? E E que bom que eu posso colocar isso e olhar de um outro jeito agora, professora. Sabe assim, dando um lugar. Teve uma outra pessoa também, teve uma aluna que gostou tanto de fazer o genograma, e a árvore genealógica, que ela veio contando toda a história para a turma, assim, olha que sabe? Porque eu lindo. descobri, porque a minha mãe veio, conversou com a minha avó, com a minha avó, e me falou de onde era. Então, assim, isso é tão legal, porque Demais. às vezes, nem a gente às vezes sabe, né? Não, Nós Greta, adultos muitas vezes não sabemos. eu quero até falar, abrir um parênteses para completar isso aí, porque quando eu comecei a trabalhar genograma, né, lá atrás com os meninos maiores, a gente fez algumas pesquisas e muitos, mas muitos alunos, gente, de 10, de 15, desde o infantil até o ensino médio, muitos alunos não sabiam praticamente nada da família do pai. A A grande família, maioria, eles sabiam sobre a família da mãe. E muitos deles não sabiam nada sobre avós, bisavós para trás. Só sabiam que tinha pai e mãe. sim. Outros ainda sabiam dos avós. E a grande maioria nada de bisavós. Aí vocês vão dizer assim: ah, mas por quê? Porque esses meninos não tiveram história? Porque nós deixamos de contar as nossas histórias para os nossos filhos. Hoje, não, hoje a vida está tão corrida que a gente muitas vezes não para falar das historinhas, como nós lá de trás, eu com 50 anos, quantas histórias lá na minha infância sentava em roda para contar a história da família. Hoje a gente quase não vê, né? As crianças chegam a saber das historinhas do seu sistema familiar. E o que mais me chocou, porque como eu faço tudo desenvolvendo como uma pesquisa, eu vou registrando, né? O que mais me Uhum. chocou foi ver que em algumas salas era assim, 90% dos alunos não sabiam praticamente nada sobre a família do pai. E aí você imagina como que as crianças se fortalecem na força do pai, se muitas vezes elas estão desconectadas porque o pai está excluído e elas não sabem nada da história dos avós, dos bisavós, ou seja, elas não conseguem tomar consciência que esse fluxo nos atravessa e traz uma força para a vida, para o trabalho, para tudo. Olha para ver como as questões da pedagogia sistêmica que ela traz, que é trazer essa força ancestral, né? Ela traz um significado para dentro da escola, né? Quando ela mostra tudo isso, e às vezes a gente não está atento, mesmo tendo isso em conteúdos da escola. Porque muitos conteúdos a gente vai falar dos avós, vai falar da história, mas a gente entra ali e não tem consciência desse movimento sistêmico. Então a gente não imagina a profundidade e a importância que é isso. Então, se o aluno falar, não sei nada da minha história, não vou fazer, pronto. Agora, se o aluno chega para você que tem essa experiência e diz: eu não sei nada da história do meu pai, eu não sei como ele era, vem cá.
Vamos olhar aqui no espelho. Vamos Vamos olhar olhar, né? você. Olha para você e você ajuda esse menino a reconhecer que em cada célula do corpo ele é o pai, ele é avô, ele é bisavô. A história está dentro da gente, a gente só precisa tomar consciência disso e depois, claro, conhecer é fantástico, mas se não tem a possibilidade, ele precisa primeiro reconhecer que ele é a história dele, né? E aí isso faz toda a diferença, né, Greta? Toda a diferença. E essa coisa de olhar, inclusive como você está falando, né? De olhar dentro é muito interessante, porque nessa história dos bonecos de força, trabalhando agora, teve algumas falas assim, sabe? Muito interessantes. Às vezes de casos onde já tem pai ou mãe falecido, com uma coisa assim, de sentir mesmo, né? E eu poder, naquele momento, falar, olha, mas está aqui dentro de você. Respira. E aí o aluno respirava assim, falava, É ai, lindo. tá bom, tá aqui comigo, então, professora, tá, sempre vai estar aí dentro de você. Dá aquela acalmada. E Sim. deles falarem depois que ficou mais calmo, de virem me abraçar e falar, obrigada, professora, tá tudo bem agora. Sabe assim? E isso é tão mágico, é meio mágico, né? Eu falo assim, É como que é se lindo. fosse mesmo. É como se fosse uma coisa que nos encanta. E o que eu falo que é maravilhoso é que é leve, É, né, professora Ellen? é. Não é uma coisa difícil, não é uma coisa pesada. É até Assim, assim, eu algo, vou, pode pode falar. falar, conclui. Eu ia Não, falar assim, uma coisa importante para quem está nos ouvindo é o seguinte: tudo bem, né? Às vezes as pessoas falam, ah, você é psicóloga, então você já tem um olhar assim e tal. Mas o que tem me encantado bastante são as minhas colegas do nosso curso. Ali, muitas são professoras e não são psicólogas. E elas estarem fazendo essa formação como você agora e tá transformando a vida sim, ali, eu tenho percebido tanta coisa maravilhosa, sim. professora Ellen, que eu estou falando isso, quero deixar isso bem registrado, porque às vezes as pessoas falam, ah, porque para você ser um psicólogo é fácil. Não, não é uma questão de fácil, é que como eu já tenho um olhar, né, para isso, é mais leve, mas não é só para psicólogos, não é para psicólogos, é para professores mesmo, né? Então, Sim, assim, eu vejo que os professores estão envolvidos e observando a história deles ali também junto sim. e sendo realmente contribuição, né, na escola onde eles estão. Pode falar. Sim, porque vai se transformando, né? É o que eu falo sempre, a formação ela traz um fio condutor de transformação. A cada fase a gente vai se transformando de dentro para fora, porque a gente vai trazendo mais consciência da importância de tudo que nos envolve, mais de que a gente só pode mudar a gente, né? A nossa chavinha, quando muda, o Exatamente. externo muda, né? Às vezes eu olho para um aluno, quero que ele modifique a postura dele, mas eu não modifiquei a minha em relação a ele. Eu não consegui olhar para Aí esse não aluno e adianta. virar minha chave e perceber que ele é só um aluno que traz uma história e que eu posso trazer o meu amor para ele e olhar para o amor dele. Quando a gente consegue isso, a gente conecta os alunos, né? Então, isso algo que acontece de forma muito fluida na formação. E eu nunca esqueço da Angélica Olvera, né, nossa mestra querida, que ela sempre disse assim, que quando a gente entra, por exemplo, na transgeracionalidade, eu acho incrível, é a quinta fase, né, do curso, e a Angélica Sim, falava assim, um professor que é um pedagogo sistêmico, né, não tem como ele não olhar para a questão transgeracional, porque a transgeracionalidade, ela é o fio condutor da pedagogia sistêmica. E por que a Angélica diz isso? Porque um professor, uma pessoa que está aqui fazendo sucesso, fazendo o seu trabalho, né, dinamizando tantas coisas, seja no hospital, seja na escola, onde for, que não tem consciência da sua história, que não tem os seus pais unidos dentro dele, você pode ter sim. certeza. Ou o sucesso é vazio, ou tem depressão no meio, outra vive triste, não preenche tudo aquilo que ele recebe. Por quê? Porque está desconectado da força, do poder pessoal. Porque o nosso poder pessoal, gente, ele nos atravessa com a nossa história.
né? E aí, se a gente não está nesse lugar, a gente não tem. Nosso poder pessoal, ele fica um poder vazio, que não nos conecta como seres humanos leves, né? E olha que incrível que é isso. Hoje até eu escutei, Sim. Greta, um artista famoso passou na minha timeline, ele dando um relato numa entrevista, eu não estou lembrando o nome dele. Mas ele disse assim, eu falei assim, olha, provavelmente ele tem alguma terapia sistêmica aí. E ele falou assim, meu terapeuta da psicanálise, ele ainda falou assim, mas eu falei, tem aí muita coisa sistêmica. Porque ele disse assim, Sim. eu fui para o trabalho terapêutico antes de ter um filho, porque eu queria curar em mim a minha dor com o meu pai. Porque eu ficava imaginando, se eu tiver um filho com a dor que eu tenho em relação ao meu pai, meu filho vai repetir isso comigo. Ou seja, eu não Sim. vou ser o pai que eu poderia ser para o meu filho, eu vou ser menos. Então, antes de ter meu filho, eu fui atrás de uma terapia. Aí ele falou da psicanálise, que era o que ele fazia, né? Mas ele disse, eu voltei para o mundo de uma outra forma para poder dar voz ao meu filho. Eu fiquei encantada. Eu falei, olha aí, olha a sistêmica, ele está fazendo uma terapia de psicanálise, mas para todo lugar que a gente Mas com um for, olhar ali, né? tem um caminho, né? E eu acho que não tem como a gente fugir disso. E a transgeracionalidade, gente, que eu quero, assim, aproveitar para reforçar o que a Greta está ensinando lá, que ela está trabalhando genogramas, os bonecos de força, né? Trabalhando pertencimento, ordem e equilíbrio através do currículo, com as conexões curriculares, que é o que a gente ensina o tempo todo. Nós não podemos, na escola, ensinar conteúdos que não estejam conectados com o currículo, porque o currículo traz tudo isso, gente. O currículo está totalmente atravessado com essas leis. Basta a gente entrar ali, sentar para fazer o nosso planejamento, compreendendo essas leis, compreendendo o movimento do coração, você vai conseguir fazer os leques, como ela fez aí com o texto, né? Que Com o texto da da Clarice Clarice, Lispector, né? Isso, o pertencimento, texto da isso. Clarice que ela fez foi incrível, que ela trabalhou pertencimento e trouxe para os alunos uma ampliação de consciência, porque ela tem consciência da lei do pertencimento. Ela tem consciência do efeito de quando eu me sinto excluído e não pertencente. Então, nesse momento, ela traz para os alunos um novo horizonte. Não é apenas trabalhar o texto, para trabalhar semântica, para trabalhar questões ortográficas. Não é isso. É muito além disso. É E além. vai É. atingir muito além nesse aluno que atravessa o coração. Porque ela tem a consciência que é sistêmica dessas leis. Então, ela sabe como fazer essas conexões. Muito lindo. Teve alguma colocação que você sentiu assim, que você ficou assim emocionada e pensou, nossa, eu não esperava por isso? Ai, teve algumas pessoas que eu não imaginava que não se sentisse pertencente, por exemplo, Olha aí. porque não é o que parece na sala de aula, né? E teve, e foi muito interessante ouvir, porque assim, de alunos que normalmente tá ali conversando com todo mundo, né? A hora que a gente começou a fazer as reflexões do pertencimento do texto com esse olhar, até aí conseguiram falar. Algumas pessoas que tinham essa postura falam: Nossa, eu achei que eu me sentia pertencente, mas não. E começaram a. Aí a gente fez essa reflexão: o que, que é se sentir excluído, o que, que é pertencer, de onde vem, né? Assim, olhar para toda a nossa ancestralidade, isso faz parte. Porque eu percebi, inclusive, né, na fala de algumas dessas pessoas que estavam ali no sentimento de achar que não pertencia, e tinha uma postura bem diferente, né? De que não queria nem colocar na árvore, por exemplo, bisavós, mesmo que não conhecesse, porque a gente fala, você não precisa conhecer, é só para você ter uma, né, uma noção de que tá tudo aí na sua ancestralidade, tudo faz parte de quem é você aqui, né? Isso. E tinha resistência. Imagina. Enquanto teve essa resistência, e eu falei, no seu tempo, do seu jeito. Quando foi a aula seguinte, essas pessoas que estavam tendo essa resistência falaram, professora, eu consegui. Olha, que E lindo. aí, mesmo escrevendo ali depois, assim, só não sabia o nome do bisavô, mas colocou bisavô materno, bisavô paterno. Falei, como que tá isso aqui dentro de você agora?
Aí respirou e falou, é, começou a fazer sentido pra mim. Ainda mais que é do médio, né? Assim, que já são mais velhos, né? Greta, e Então, aí assim, a gente, então teve. eu imagino a quantas compreensões, quando passa de uma semana para a outra, e ele vem falar, Uhum, eu quero, eu olhei para isso. Ou seja, eu é vou o colocar. sistema familiar, gente, é um amor que a gente nem imagina que a Sim. gente tem tanto amor pelo nosso sistema. É um vínculo muito forte, né? E aí, Greta, eu quero também chamar atenção aí para professores, né? Por exemplo, como que um professor que se sente não pertencente à escola, que se sente Uhum. excluído, né? Que está ali, mas tem uma sensação de que ele não é visto, de que ele não é reconhecido. Como que um professor, nesse lugar de sentimento de exclusão, de não pertencimento, vai trabalhar um texto desse e conseguir ampliar isso? Porque ele É. também está na dor dele. Então, ele não vai conseguir perceber isso, e mais ainda, às vezes ele não vai querer nem que os alunos falem nada. O aluno falou, não estou afim, ele também acha que bom, porque aí não entra na dor individual dele. Isso é muito forte, Sim. e hoje isso tem muito claro nas escolas, e a gente, com a pedagogia sistêmica, o que que a gente ensina, né? Professor, quando você está trabalhando algo, isso faz parte da sua história, e você se sente também excluído, não pertencente por alguma questão, né, na sua história, compartilha isso com os alunos. Mostra É. para os alunos que você é ser humano, como eles. Então, olha, gente, isso que você está sentindo, eu também já senti. Eu também não me sentia pertencente, eu ainda tenho dificuldade em relação a isso. Isso faz parte, mas eu estou aqui. E eu estou olhando para mim, né? Porque esse é o principal. Então, quando o professor tem essa consciência, ele consegue abrir espaço no coração para chegar no coração dos alunos e os alunos olharem para ele e falarem assim: nossa, esse professor é ser humano. Nossa, ele é É. igual a mim. Isso conecta numa força poderosa com professores que estavam totalmente desconectados, né? Então, eu Sim. vejo isso como maravilhoso. E muitos professores que estão com essa sensação na escola de não pertencimento, de se sentirem excluídos, de achar que ele está sempre de lado, porque às vezes isso está dentro dele e ele nem comenta. Geralmente são professores que vão desenvolvendo sintomas de Uhum. sobrecarga, sintomas de que eu vou fazer mais para ver se eu sou visto, Que eu eu vou desenvolver vejo dessa muito. forma que, quem sabe, as pessoas me valorizam, porque se sente excluído e não sabe o que é que acontece dentro dele. Olha como a pedagogia sistêmica traz recursos, porque isso tudo, gente, nós trabalhamos na formação. Tudo É, porque a isso gente você vai sendo, né, trabalha na sua vai formação, né? vivendo isso na formação para você estar na sala de aula Sim. com uma força, com uma potência, com seu, vou voltar a falar, poder pessoal, que é a sua história, né? E aí pronto, quando as coisas se dissolvem dentro da gente, aí, gente, não tem como ter uma transformação, né? Realmente vira uma mágica, porque é tão incrível o sucesso, o fluxo, as relações que vão acontecendo, né, Greta? É muito lindo isso. Eu vi que entrou dois professores que trabalham comigo, o Oscar e a Vivian aqui Que também agora. lindos! Lindos. Bem-vindos, Sim, bem-vindos, sim. Oscar e Vivian. Sabe uma coisa interessante que você falou, né? Assim, né? De quando a gente fala da gente. Quando eu tenho colocado os bonequinhos de força na lousa, eu prego assim, eu chego e prego meu bonequinho de força na lousa, né? É muito interessante, porque tem alguns alunos que viram e falam assim: ah lá, a professora veio com o papai e a mamãe dela atrás dela. Isso. É Sabe assim? ótimo. E alguns chegam perto assim do meu desenho e fala, põe a mão, nossa, professora, que legal. Aí vai lá no desenho dele que tá na parede e coloca a mãozinha. É maravilhoso. E aí, É muitas tão pessoas bonito isso, que tão estão aí lindo. na live não conhecem o trabalho dos bonecos de força, né? Que é um trabalho que Aham, fui criando nas escolas e virou um livro, né? Quem quiser pode olhar o livro na Teia sim. Sistêmica. Onde eu ensino o professor a aplicar esse trabalho, né? Mas eu Isso. quero colocar algo assim dentro do que você falou agora, né? Eu sempre falava para os professores assim, mostre para os alunos no dia que a coisa não está pegando, que você não está legal, que as coisas não estão caminhando bem, vai lá nos seus bonecos de força, põe a mão e fala para eles, gente, eu vou respirar a força dos meus pais aqui. Aí vocês que estão assistindo a live, vocês devem pensar assim, ai, que bobeira.
Não, gente, não é bobeira. Porque quando Fala, experimenta. experimenta, porque quando você faz isso, você, adulto, professor, É. também está trazendo a imagem interna para o seu coração, que é: meus pais estão em mim, contidos aqui. E quando eu me sinto nessa ligação de pai e mãe junto, eu tenho um fluxo totalmente diferente, uma força para estar na frente dos meus alunos. E aí, quando o professor faz isso, ele mostra para os alunos, ó, igual você falou que eles disseram, professora, eu tenho o pai e a mãe. Olha, ela também toma força, então eu vou tomar a força dos meus. Quando os alunos fazem o movimento, é a mesma coisa. Pôs a mão lá, conectou a imagem do coração. Porque esse olhar do boneco de força, ele é um caminho que eu fiz através do coração. Você faz toda uma meditação aí, um exercício para chegar nisso. E aí, quando as crianças percebem, os adolescentes percebem isso, gente, não tem preço a quantidade de alunos que vão melhorando no comportamento, melhorando na aprendizagem, para copiar muitas vezes, né? Uhum. E aí me lembrei aqui, Greta, que a gente está falando do ensino fundamental e médio, né? De alunos maiores. Mas eu Sim, tenho uma historinha de sim. uma menininha, eu pedi permissão para contar, de Claro. uma aluna do infantil. Achou lindo quando eu lembro essa história. A professora tinha, né, os bonecos de força estavam na parede, ela estava fazendo esse trabalho sistêmico, ela fazia o curso. Aí deu um intervalo, em escola particular. Aí a menininha chegou para ela e falou assim: professora, eu posso comprar com o meu dinheiro doce na cantina? Aí ela olhou para ela e falou assim: não sei, eu não sei se a sua mãe deixa você comer doce. Você já falou com a sua mãe? Ela já. Ah, então vai lá conversar, vai lá tomar a força da sua mãe nos bonecos de força e sentir no seu coração se a sua mãe deixa você comer doce. Aí disse que ela foi, fechou o olho e ficou lá, né? Conversando no coração, né? Quando ela voltou, ela falou assim: e aí? Ela falou assim: minha mãe disse que eu não posso comer doce. Esse dinheiro não é para doce, é para fruta. Amei, gente. Por Que quê? coisa linda. Porque a mãe já tinha dado para ela a ordem, mas ela queria burlar a ordem. Mas quando a professora fala, vai sentir lá a força da sua mãe, a imagem do que a mãe falou volta, né? Então agora eu vou ter que fazer o que minha mãe falou, não posso mentir. Ai, que Eu amei, bonitinho. gente. Quando eu lembro dessa história, ela me encanta, porque as crianças são muito assim, não? Muito transparentes. Foi Sim. muito lindo. Então, olha como isso é conexão interna, né? É. Conexão com o amor dos pais. Quando a gente coloca a mãozinha lá, quando a gente respira isso, nós estamos dizendo: eu tenho meus pais juntinhos em mim. E para quem aqui está assistindo a live e é alfabetizador, né? Esse é um movimento, gente, da matemática. Para eu aprender a matemática, eu preciso unir pai e mãe dentro de mim. A soma de um mais um é no nosso interno, no nosso coração, a soma de pai e mãe em mim. Se eu não consigo somar números, será como é que eu estou com o papai e a mamãe? Às vezes eu estou morando na mesma casa, mas todos meus pais estão totalmente desconectados e eu estou tentando salvar aquela situação ali dos meus Sim. pais. Né? Olha que incrível. Nossa. Quando as crianças conseguem unir os pais dentro do coração, e esse é um trabalho da Sim. pedagogia sistêmica, né? Independente do seu pai morar no Canadá e de sua mãe morar aqui ou morar em outro estado, dentro de você, pai e mãe não se separa. Então, quando a gente consegue sentir isso, a matemática pode fluir. Olha que legal. E isso são pesquisas, Nossa, tá, gente? Não é uma sim, invenção. Já é um movimento sim. de pesquisa que veio do México, que aqui no Brasil eu já fiz vários experimentos. É muito fluido para as crianças aprenderem quando elas conseguem unir o papai e a mamãe, tanto leitura escrita como matemática. Você Maravilhoso. estava falando, me veio uma outra coisa que aconteceu essa semana na escola, muito interessante. Trabalhando com relação aos bonecos de força e sonhos também, porque aí eu comecei a trabalhar os sonhos que eles têm vontade de realizar e pegar a força do papai e da mamãe para realizar os sonhos, né? E foi muito bonito. Teve um aluno que estava mais quietinho, assim, não queria conversar, e eu percebi que ele estava triste. E aí eu cheguei do ladinho, do lado, eu aprendi, né? Professora era chegar do lado esquerdo, Isso, do colocar do lado lado esquerdo. esquerdo. Aí cheguei assim e perguntei para ele se estava tudo bem, se ele queria compartilhar comigo.
E ele tinha feito ele no meio, e a orientação é: você está à frente à e não no frente dos meio. pais. E aí, e eu falo para eles assim, né, que o nosso lugar não é no meio dos adultos, enquanto filhos, e sim na frente, né? E aí foi muito interessante que ele olhou assim para mim e falou assim: eu tô vendo que eu tô no meio do meu pai e da minha mãe, professora. Eu falei: como que você está se sentindo aí nesse lugar? Ele falou: muito triste, é muito pesado, eu não quero ficar aqui. Aí eu falei: que tal então você fazer um outro desenho de você e a gente coloca você na frente, fazendo o movimento dos pezinhos, né? Aí ele falou: eu quero fazer assim. Aí ele refez, Muito aí colocou. bom. Aí eu voltei lá e falei: e agora, como é que tá? Ah, melhor assim. Muito. E Aí, partiu dele, né? assim, E partiu partiu dele. dele. Ele mesmo falou como estava se E isso é sentindo. incrível É. também, Greta, porque hoje, para vocês que estão aqui nos escutando, seja assistindo depois ou agora, hoje o que a gente tem, assim, dentro da escola, de crianças e adolescentes que estão com dificuldades na matemática, no português, na aprendizagem, e às vezes no comportamento, mas na verdade é porque eles fecharam. O coração deles prendeu assim um bloqueio, colocou tudo dentro de Travadinho, uma né? caixinha, porque eles estão ocupados olhando para outro lugar, que é tentando resolver conflitos do pai e Conflito da mãe, dos pais. ou tentando ajudar uma mãe doente, ou tentando ajudar um pai alcoólatra, ou tentando localizar onde está meu pai que foi embora e nunca voltou. Então, o que o interno faz? O que a mente faz? Ela olha para outro lugar que não é a escola, ele não está presente na escola. Aí você vai dizer assim, esse menino tem um problema de aprendizagem, ele precisa de um psicólogo, como é que é? Ele vai fazer o teste lá, deve ver que ele tem até problemas de deficiência intelectual, Neuropsicologia. né? Então, ele precisa de um atendimento, ele precisa disso. E olha, gente, vocês podem até não acreditar, mas para mim, que trabalho com isso desde 2004, que vivi dentro de escola, quando nós trazemos para a criança essa consciência de que isso que a Greta mostrou aí, né? De que ele pode sair do meio dos pais, porque independe do que está acontecendo com o homem e a mulher, mas com o pai e mãe, está sempre dentro dele juntinho, que ele pode respirar os dois. Quando a criança ou o adolescente consegue fazer essa diferença de que o pai e a mãe dele está dentro dele junto e o homem e a mulher que está em conflito, ele pode deixar este lado que eles resolvem, porque eles são os grandes, né? Quando essa consciência vem, é incrível. Eles começam a melhorar na aprendizagem, eles melhoram o comportamento, porque você, professora, trouxe esse movimento primeiro para dentro do seu coração. Quando você olha para esse menino, você consegue dizer para ele: olha, eu não sei o que está acontecendo com seus pais, eu não sei por que dessa briga, dessa confusão que você está falando, mas a única coisa que eu posso te dizer é que eu sou apenas a professora aqui e que a questão do casal fica com eles, você é só filho, fica com o pai e a mãe que está dentro de você. Eles nunca vão se separar. Pai e mãe não se separam da gente. Quando você traz essa informação, você professora, e você diz para ele, mesmo com toda essa confusão, você está me contando aí, seus pais têm um lugar no meu coração. Imediatamente eles viram uma chave. É incrível. Eu É. já saí de escolas onde a escola não sabia mais o que fazer com o menino. Eu fazia minha intervenção e ia embora. Dali no outro dia a diretora ligava: pelo amor de Deus, o que você fez? O menino está fazendo tudo, ele está ótimo, a professora está encantada. O que você falou para ele? Eu falei assim: não, gente, não fiz nada demais. Só ajudei ele a perceber o amor dos pais. Porque é isso. Perceber que os pais estão nele Nossa, sem lembra? julgamento. Porque a gente tem um movimento na escola sem perceber que é julgar os pais. E quando a gente julga os Uhum. pais, nós perdemos os nossos alunos, gente. A Nós gente não trazemos essa julga parte do consciência. aluno, né? E por mais que a gente ache assim, poxa, Ellen, mas por que os pais estão fazendo cada coisa? Gente, nós estamos fora do lugar. Pais julgando professores, professores julgando pais. Isso está fora do lugar. Nós vamos voltar para o nosso lugar de professor, de apenas professor, para conseguir Apenas. enxergar a beleza de cada criança e tocar o coração desses alunos para que não tenham tantos alunos em diagnóstico.
né? E eu não vou dizer que pode estar, pode ser o TDAH, tudo certo, é um transtorno do espectro autista, tudo certo, mas pode ser leve. Não precisa ser pesado, gente. Essa é a grande sacada, né, Greta? Sim, outra coisa que você falou e me veio assim, né, que a gente compartilhou, e eu acho que vale a pena a gente trazer aqui, são duas coisas que aconteceram também, né? Que foi o caso quando você falou de internalizar o pai e a mãe, né? Que teve uma aluna que não queria fazer o pai porque ela dizia que o pai não era bom para ela, lembra? Sim. E, nossa, foi tão forte, foi um movimento tão bonito, porque aí foi onde eu falei, olha, mas se não fosse o papai e a mamãe, você estaria aqui? Você teria nascido? Ela falou, não. Eu falei, então, é só sobre isso, né? E aí ela falou, mas mesmo assim eu não quero fazer. Eu falei, tá tudo bem, no seu tempo, do seu jeito. Se você não quiser fazer, não tem problema nenhum. Aí ela até começou a fazer uma outra atividade, mas quando faltava 10 minutos para acabar a aula, ela veio e falou, professora, olha aqui, tô fazendo o meu papai e minha mamãe. E aí ela fez, ó, até arrepio de lembrar. Eu Aí ela nunca fez, vi ela já sabia fazer. diferente. Ai, obrigada, professora, que bom. Eu nunca vi, Eu falei, Greta, uau! nesses anos todos, eu nunca vi diferente, nem criança, nem adolescente, nem adulto que eu trabalho com tudo isso, fazer diferente. Às vezes ele tá com raiva, com a mágoa, com as coisas em relação ao seu pai e sua mãe, mas quando ele é Uhum. tocado e ele se movimenta ali para olhar, para fazer aquele desenho, para fazer, né, para pintar aquele desenho, algo se move no coração, porque eu sempre digo isso aqui, né? A gente tem um registro de amor dentro do nosso coração, que é o dia da fecundação. Quando a gente chega nesse lugar, gente, tudo é menos. O grande movimento é o amor que está ali. E olha, você conecta a criança ou adolescente, essa menina, quando ela fez, agora eu senti os meus pais, é o sonho dourado de todas as É pessoas tão bonitinho. estarem É, bem com seu pai e com sua mãe. Esse é o sonho de é bem que todos, o né, pai e a Greta? mãe te deu a vida, né? Exatamente. O pai que deu a vida Exatamente. justamente Uma aos outra coisa, uma outra coisa que eu tenho aprendido na formação, que também achei, é sobre os rituais. Nossa, Ellen, é assim, o que aconteceu, né? Então, a perda, às vezes, de um coleguinha da sala, ou alguma coisa assim, e não fazer de conta e não falar do assunto. Pelo contrário, vamos falar sobre isso. E aí, a hora que eu dei, como a gente começou a live hoje também falando sobre a importância de dar a fala para os alunos, né? Que é o que eu venho fazendo. Aconteceu isso também, agora recente, e foi muito lindo o movimento todo, que algumas turmas estavam sentindo. Eu entrei em uma turma que nem era a turma do aluno, que tinha perdido um ente querido, mas a hora que eu entrei nessa outra turma, estavam todo mundo desconectado, não estava legal, percebi que não ia fluir legal a aula. Eu parei tudo, falei, opa, peraí, tem alguma coisa de diferente aqui que eu estou sentindo. O que vocês estão querendo conversar, né? A hora que eu falei isso, maravilhosos. um outro já olhou para mim, olho encheu de lágrima e falou: a gente pode conversar do que a gente quiser. Eu falei: vamos conversar, senão a gente não vai rolar outro tipo de aula hoje, né? E aí, e aí falamos ali um pouco da dor, né? De perder alguém e tal. Cada um foi falando um pouquinho de como estava se sentindo, de se colocar no lugar do colega e de se colocar no lugar de perder alguém querido. E começaram a conectar coisas muito interessantes. Nossa, eu vou chegar em casa e vou ligar para minha avó, que faz muito tempo que eu não falo com ela. Ai, professora, eu vou chegar em casa e vou começar a seguir meu pai no Instagram, porque eu estava brava com ele, eu não estava seguindo meu pai no Instagram. Mas eu vou seguir, professora, eu vou falar com ele. Ai, Que você lindo. até me arrepia de lembrar as falas, porque aí você fazendo movimentos, sabe, assim. E A hora que a gente conversou sobre tudo isso, pronto, acabou. sabe assim, ok. Aí a gente pode dar tempo de continuar a outra aula e fomos continuando. E é muito interessante isso, porque quantas vezes você entra numa sala de aula, você vê que não está fluindo e você não olha, né, por que não está fluindo. E não entende os motivos de não estar Você fluindo. não olha, Às vezes é não 2, olha, 5 não minutos que para. você dá, Isso, é, né? E às vezes 5 minutinhos de dar isso. lugar ali, ó, e respirar, É né? E aí a maravilhoso. coisa depois vai de outro jeito. Então tem acontecido muitas coisas E você interessantes, sabe outra assim. coisa importante nisso que você falou? Dar espaço para os alunos aprenderem, como seres humanos, a se acolher. Um
acolher o Sim. outro na sua dor, na sua alegria, né? Quando a gente abre esse espaço, a gente está dando espaço para esse acolhimento também. E isso, claro, vai promover para eles também muita consciência, né? Nós estamos ensinando valores de uma outra forma. Muito maravilhoso, Greta. Greta, olha, a gente tem coisa para falar, né? Porque esse olhar, né? São tantas experiências incríveis, são tantas vivências que a gente vai passando que não tem fim, né? Uhum. Mas aí eu estava olhando aqui, já são Nem quase vi a 21h40. hora. A gente nem vê a hora passar, né? Tanta gente Nem vi já entrou, já a hora saiu. passar. Acho que o povo pensou assim, elas não vão terminar essa live, eu preciso sair. Mas olha só, gente, eu quero, antes de encerrar a live, dizer para você que, para mim, assim, é uma alegria saber que você está desenvolvendo este projeto, né, que é um projeto dentro da escola, onde você tem a possibilidade de incluir dentro desse currículo a pedagogia sistêmica, essa postura que nos atravessa, e dizer para todos vocês que nos assistem que não é que ela está trazendo um conteúdo diferente, não, esse conteúdo já é. Ele já é porque ele faz parte de nós, né? Essas leis estão em nós o tempo todo. A gente só aprende a olhar através dessas leis e conectar com o coração. Então, olha que maravilhoso que é isso. Qual seria, Ah, assim, a frase que você gostaria de dar para as pessoas que não assistiram, vão assistir, para as pessoas que assistiram, para encerrar a live? Qual a frase que você gostaria de deixar? nossa, gente, eu acho que a frase é: quando a gente se sente pertencente, as coisas fluem de uma maneira maravilhosa na vida. Pertencimento. É isso. Pertencimento, porque quando a gente exclui, sem chance. E eu vou dizer para você, hoje, dentro da escola, com toda a experiência que eu tenho, dou consultoria para escolas, né? E não é diferente de anos atrás para hoje, uma escola onde tem professores que saíram dali magoados, foram excluídos, por algum motivo, bom ou não, uma escola onde tem Uhum. alunos que foram expulsos e isso não foi falado, né? Isso não foi trabalhado de alguma forma, isso ficou numa mágoa, onde tem alunos que são tirados de uma sala para outra por questões de aprendizagem, comportamento, sem isso ser trabalhado, sem ter um ritual mesmo de despedida naquele Uhum. contexto, mesmo que Uhum. seja bom, ou a questão que saída é boa ou não. Todos esses movimentos de exclusões, eles continuam pairando no sentimento interno das pessoas e fazendo conexões. Ou seja, essas conexões, porque o nosso pensamento, né, ele se conecta, como o nosso coração se conecta. O nosso coração, quando está no amor, ele leva essa mensagem para o cérebro. Mas quando a gente está no julgamento, o cérebro vai fazendo esse movimento. E aí o que acontece? A escola vai criando mais disso, mais exclusão, mais exclusão. Então, gente, já é tempo da gente estar e buscar uma escola mais leve, né? Já é tempo da gente abrir espaço para o coração agir e para que a gente possa trazer possibilidades de relações fluidas entre alunos, entre profissionais, entre a gestão, né? Entre a Secretaria de Educação. As relações podem fluir com mais leveza, né? Então, me sentir pertencente é me sentir no fluxo da relação. Quando eu me sinto pertencente é porque eu olho para ela e ela me vê, né? Ela não me exclui. E isso me provoca aproximar-me para uma relação com ela. E aí não vai ter conflito, vai ter muito mais alegria e leveza do que conflito ou chateação. Então ainda é tempo e a gente está nesse momento onde os alunos estão gritando, professores, me vejam, me dê um lugar, vamos fazer diferente. E a pedagogia sistêmica é esse caminho, é um dos caminhos, porque a gente sabe que tem vários, mas é um dos caminhos. E se você que está nos assistindo ou vai nos assistir, tiver interesse por essa formação, vai lá no link da bio, faz a sua inscrição, a gente vai estar aí conversando com você e vai ser uma alegria levar esse movimento para frente. Greta, muito obrigada pela sua participação, pela sua disponibilidade em vir compartilhar. Como eu sempre disse, é uma alegria muito grande para mim receber Agora cada começou a entrar detalhe. aluno meu. Ai, que danado.
Ah, Tá entrou entrando aluno aluno? meu Ai, agora. que legal, que Que ótimo. Um lindo. beijo para esse aluno aí. Muito bom, honrando os alunos, porque a gente está falando das experiências com É, eles, né? Então, assim, sim. muito grata seu pai e sua mãe, que te deram a vida, né? Eu sempre digo, às vezes as pessoas pensam, é repetitivo? Não, para aquela pessoa nunca é repetitivo, porque honrar os pais de um profissional que está na escola e que está entregando o seu melhor, né? Poder dizer, seus pais fizeram um ótimo trabalho com você, você está levando para frente, né? Então, isso não tem preço. Então, os meus pais honram os seus pais com muita alegria e que a gente possa ainda se encontrar muitas vezes para falar e para compartilhar casos e também fazer lindos trabalhos pela frente, ok? Um beijo Muito grande, minha querida. obrigada. Um beijo para todos vocês que estiveram por aqui, passaram por aqui, que vão passar e que ficaram até agora, né? Que a gente passou muito do horário. Um beijo, gente. Obrigada, viu? Muito Beijo, muito grata. obrigada. Obrigada, obrigada, Tchau, Letícia. gente. Beijo, Obrigada. muito beijo, gente. Depois a gente. Ah, acho que é quinta ou segunda tem outra. Um beijo. Tchau. Tchau.